Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha aí a tia Núbia mais uma semana aqui para contar mais uma história para vocês. Lembra que eu falei que a gente ia aprender agora umas histórias lá do Antigo Testamento? E hoje a gente vai aprender a história de um homem muito importante da Bíblia, lá do livro de Juízes. Juízes. Engraçado que quando a gente pensa em Juízes, ou o próprio juiz, a gente já pensa naquele homem, aquele magistrado entrando numa sala de audiência com aquela capa parecendo Batman, né? Assim, mas não era isso que significavam os juízes. Antigamente, os juízes eram homens levantados por Deus para serem o cabeça, sabe? Para ser o mentor, para liderar um povo, para defender o povo, de repente, para ser até o guardião deles ou para liderar o exército mediante uma guerra, algo assim parecido. A Bíblia fala que tiveram 12 juízes, sabiam? Só que desses 12, só 11 eram homens e só uma, aliás, era mulher. Quem é que sabe o nome dessa mulher? Vai ficar aí esse desafio para vocês. Mas hoje a gente vai contar a história de Gideão. Ele foi um homem assim, como que eu posso dizer, que o que marcou a vida dele foi a obediência, a fé em Deus, aquilo que Deus mandava ele fazer. Isso mesmo, Gideão foi escolhido para ser um juiz, para libertar o seu povo, o povo de Israel, que sofria muitos ataques dos midianitas, dos amalequitas e de todos os demais povos ali aliados com eles nessas guerras, nesses ataques. O ataque que mais judiava do povo de Israel, sabe o que era? Era assim, eles tinham que fazer toda a plantação, eles tinham que plantar no tempo certo, cuidar da terra, cuidar das sementes, da planta crescendo, para então depois eles colherem aqueles grãos, aqueles cereais e poderem comer daquilo, preparar os seus alimentos a partir daquilo. Só que aí no tempo da colheita, vinham os espertinhos dos amalequitas, vinham os espertinhos de todo o outro povo da região e queriam o quê? Roubar essas sementes, roubar os cereais, roubar tudo aquilo que eles tinham produzido por meses, às vezes de repente pelo ano todo. E por 7 anos, Israel foi muito judiado, foi muito castigado, foi muito perseguido, foi muito atacado por eles. E então o Senhor escolheu Gideão. Gideão, ele era um camponês, ele era um homem simples. Simples, ele não era uma pessoa importante da sociedade ou do povo ou da comunidade dele. Ele era um homem simples, um camponês. Ele simplesmente plantava, colhia, se sustentava e assim ele tocava a vida. Mas o Senhor escolheu ele, porque Deus, afinal de contas, gosta dessas coisas, não é mesmo? Ele gosta de escolher o improvável para tornar provável, o impossível para tornar possível. Aquele que, de repente, aos olhos de muito é insignificante para tornar importante. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. E então ele escolheu Gideão. E eu recomendo demais a leitura para vocês do livro de Juízes, o capítulo 6 e 7, que conta toda essa história. Desde a escolha de Gideão, como Deus aparece para ele. Primeiro ele manda um anjo, depois o Senhor mesmo aparece, fala com ele e ele pede ali provas, se é ele mesmo quem tem que ir, E ele pede ali provas para o Senhor, se é ele mesmo quem deve guerrear. E ele quer saber, ele quer ter sinais e tem muita riqueza de detalhes nesses 2 capítulos, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Juízes. É muito legal, muito bacana, vale muito a pena a leitura da história de Gideão. E quando o Senhor escolheu Gideão para ir guerrear contra os midianitas e os amalequitas, o que ele quis fazer? Ele falou: Gideão, eu não quero que você vá com todo o seu exército. O exército de Gideão era cerca de 32 mil homens. Mesmo assim, o exército dos midianitas, dos amalequitas e juntando todos os povos que estavam ali aliados com eles, eram mais de 100 mil homens. Mesmo assim, o exército de Gideão seria pequeno. Mas o Senhor falou: é muita gente. Se vocês forem com todos esses homens, é lógico que vocês vão ganhar. E aí vocês vão achar o quê?
que venceram a batalha pela própria força, do próprio braço. E não, vocês vão saber que fui eu quem instruí vocês, fui eu quem orientei vocês e fui eu quem guerreei por vocês. E aí de cara o Senhor já fez uma seleção e tirou 20 mil homens desse exército, sobraram aí cerca de 12 mil homens. E ele orientou Gideão, lá na leitura vocês vão acompanhar, orientou Gideão e ele de novo fez uma seleção lá desses homens, desses soldados, e sobraram, adivinha, gente, 300 homens apenas. E com esses 300 homens, o Senhor honrou Gideão, porque ele foi obediente, teve fé, confiou no caráter inabalável do Senhor. E o Senhor honrou Gideão, mostrou para ele sinais como, por exemplo, a lã que amanheceu molhada e no outro dia não amanheceu molhada. O sonho do midianita, o Senhor revelou para ele que ele ia ganhar essa batalha. E Gideão foi forte, foi fiel, acreditou no Senhor, foi obediente, instruiu muito bem os seus homens a respeito daquilo que o Senhor esperava, do comportamento deles. E eles ganharam a guerra, expulsaram, pôs para correr os midianitas, os amalequitas e todos que estavam ali com eles. E então eles puderam viver tempos de paz e não mais de guerra, e não mais de ataques. E aí, o que eu quero deixar claro para vocês é uma coisa, é exatamente assim que Jesus Cristo opera nas nossas vidas. Todos os santos dias, Ele nos dá uma nova oportunidade. Oportunidade do quê? Só da gente estar vivo? Não! Ele dá pra gente a oportunidade da gente levar essa verdade. Sabe aquele versículo que diz? Creia na verdade, a verdade vos libertará. Jesus veio para trazer liberdade, veio para quebrar as correntes, as algemas, para tirar tudo aquilo que aprisiona a gente. Sabe? Medo, ansiedade, angústia, brigas, problemas nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. Cristo veio para pôr um fim em tudo isso e nos dar direção. Ele veio para nos mostrar o caminho certo que a gente tem que andar, em obediência, em amor a Deus. E aí, todos esses ataques, todas essas correntes vão cair por terra. Então, meus amores, esse é o meu desafio para vocês. Apresentem Jesus, apresentem a verdade e a liberdade que vem através da vida de Jesus a todas as pessoas que vocês conhecem. E nunca mais elas serão escravizadas, nunca mais elas sofrerão esses ataques. E ainda que venham a sofrer, elas vão aprender a resistir, serão fiéis e o Senhor vai orientá-las. E agora, para encerrar essa história de Gideão, eu quero deixar uma palavra para vocês, que está lá no Salmo 18, capítulo 18, versículo 35. Diz assim, olha que lindo. Tu, ó Senhor... Está lá no Salmo, capítulo 18, versículo 35, e diz assim: Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Com Deus a gente vai vencer todas as batalhas. Beijo!